Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção, queridos, nós estamos reunidos. E eu gostaria de te convidar, nesta noite, a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Estivemos ministrando na semana passada também na carta de Paulo aos Filipenses, falamos um pouquinho acerca do contexto. Então, se você que está nos assistindo gostaria de saber um pouquinho mais, pode também estar procurando, olhando aí no nosso link no YouTube, para você acompanhar um pouquinho mais, nós conseguimos ganhar um pouquinho mais de tempo. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 11. Deixa aberta a tua Bíblia aí, nós daqui a pouquinho vamos estar lendo. Hoje nós estamos completando, como IPI Amambai, 28 anos de igreja organizada. Mas há 43 anos atrás, irmãos simples, pessoas comuns como eu e você, servos de Deus, servas do Senhor, iniciaram aqui um trabalho, contribuindo com as suas vidas, contribuindo financeiramente, contribuindo com o seu tempo, mas pessoas simples como eu e você. Aliás, a palavra de Deus está repleta de pessoas comuns. E isso é tremendo, queridos, quando nós olhamos para a palavra e podemos ver que o Senhor nos dá a oportunidade de, na nossa limitação como seres humanos ilimitados, pecadores, como acabamos de declarar, mas alcançados pela graça do Senhor Jesus, de sermos coparticipantes desta obra tremenda. A obra que nós fazemos é simples e limitada, mas a obra que Deus opera através do Espírito Santo em nós e através de nós, essa obra, querido, é tremenda e é maravilhosa. Por isso, nessa noite, nós estamos celebrando, vendo a nossa irmã Elaine falando acerca da emoção e do privilégio, ela que acompanha desde os primórdios, juntamente com a sua família, família abençoada, a sua Abisai, Dona Cleusa, e outros irmãos que foram instrumentos do Senhor nessa cidade. Mas o meu coração, mesmo estando há alguns anos aqui, mas muito menos do que o início, 43 anos atrás, o início dos trabalhos, eu me sinto tão alegre quanto, por ter o privilégio, queridos, para nós é um privilégio, podemos ser participantes dessa obra maravilhosa de Deus aqui nessa cidade. Podemos contribuir com as nossas vidas, contribuir com palavras, com cuidado, servindo ao Senhor em quaisquer ministérios, servindo ao Senhor através das nossas vidas, através do serviço, através das nossas finanças. E eu gostaria que nessa noite você também sentisse o teu coração queimando de alegria, por podermos fazer parte desta obra. Hoje nós vivemos tempos, e nesse sentido é que nós vamos estar ministrando nesta temática, que daqui a pouquinho nós vamos falar, mas é nesse sentido que nós vemos hoje uma geração de palavras sempre no âmbito do hiper, do mega. O Senhor vai usar a tua vida para fazer uma grande obra, Você vai alcançar as nações. Eu não sou contra isso e também não creio que isso seja uma mentira ou pecado ou errado. Mas quando nós olhamos para o dia a dia, nós vemos, queridos, que cada irmão contribui com um tijolinho na obra do Senhor, do seu serviço, do seu trabalho, da cooperação durante os anos. E a obra vai acontecendo. Quando eu olho para a palavra, eu não olho a palavra de Deus falando de grandes homens, mas de um Deus grande, que usa pequenos homens, homens e mulheres, pecadores que são, mas que estão dispostos a não viver mais esta vida de pecado e se entregar ao serviço do Senhor, sendo usados de forma poderosa. Hoje, nessa noite, nós vamos ver mais um desses pequenos homens, chamado apóstolo Paulo. Pastor, mas o apóstolo Paulo é o cara, Eu vi hoje uma imagem
no Instagram, e ali tinha um grande cruzeiro enorme. E ali nesse cruzeiro estava escrito Cristo Jesus. Daí depois tinha um barquinho um pouco menor, escrito Apóstolo Paulo, né? E depois tinha um ferro de passar roupa que parecia um desses barquinhos. Daí estava escrito, esse sou eu, né? Claro, queridos, quando nós olhamos hoje para trás e vemos a forma maravilhosa com que Deus usou o apóstolo Paulo, nós olhamos e falamos, nossa, Deus é tremendo. Que obra grandiosa que Deus fez através do apóstolo Paulo. Mas quando nós nos colocamos no lugar de Paulo, nós podemos compreender muito bem que Paulo, em momento algum, almejava ser um grande homem. Através do próprio discurso, da prática, das cartas de Paulo, nós vemos a compreensão total de que Paulo entendia que sem Deus ele não era nada. Que ele era apenas um pobre e limitado pecador, nas mãos de um grande e poderoso Deus. Por isso o tema que nós vamos trabalhar nesta noite, justamente nesta temática de aniversário da nossa igreja, de 28 anos como igreja organizada, 43 anos do primeiro trabalho aqui da Igreja Presbiteriana Independente, é o tema ser crente simplesmente. Ser crente simplesmente. Poderia nessa noite te dizer, para inflar o teu ego e te animar, olha, Deus, através da tua vida, vai revolucionar o mundo. Eu não sei, pode ser que isso aconteça. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que através de várias pessoas, e atos muitas vezes que não havia nem o entendimento de que grandes coisas aconteceriam, mas que pessoas se dispuseram e foram usadas pelo Senhor. Nessa noite nós vamos entender que o que Deus quer de nós é que nós sejamos crentes, simplesmente não no sentido de medíocres, crentes simplesmente não no sentido de crentes medianos, crentes simplesmente no sentido de vivermos tudo aquilo que Cristo nos deixou como legado, de amar o nosso próximo, como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. O legado que Paulo nos deixou de frutificar segundo o Espírito Santo. Há pessoas neste século que vislumbram lugares de destaque. Há pessoas que querem se dispor ministerialmente, mas já estão preocupados com as filmagens, com os likes. Eu não sou contra isso. Nós estamos aqui sendo filmados, transmitindo para o Brasil e para qualquer lugar do mundo que queiram acessar. Mas há pessoas que o ponto de partida deles é o sucesso terreno. E o que me preocupa é que essas pessoas não fazem isso por mal. Na prática, eles estão sendo ensinados que você ser aprovado nesta terra, que você ter muitos likes e curtidas, que você ser famoso aqui, significa que você tem o carimbo de Deus. Quando na verdade o sucesso segundo a palavra é viver frutificando segundo o Espírito. Quando na verdade o sucesso segundo a palavra é criar os nossos filhos segundo a admoestação e o ensinamento da palavra de Deus. Quando o sucesso segundo a palavra é ter um casamento bem sucedido, é o esposo cuidar da esposa e vice-versa, e nós como cristãos simplesmente vivemos e servimos, transbordando o amor de Deus. Há pessoas que são tão preocupadas com a imagem que está chegando, com a fama e o sucesso, que esquecem das suas famílias. Há inúmeros pregadores, há inúmeros líderes de música na nação e fora da nação, que têm uma aparência maravilhosa, que declaram canções muito melhores, talvez tenham uma explanação exímia da palavra, ou deem, de repente, uma grande apresentação musical, e eu não sou contra isso, temos que ser excelentes a cada dia, mas que em detrimento destas questões, de uma vida de aparências, acabam esquecendo os principais motivos que o Senhor quer de nós, as principais atitudes que o Senhor quer de nós. E eu quero te convidar nessa noite a olhar para esta carta de Paulo aos Filipenses, e compreender um pouquinho mais deste homem que sempre foi excelente naquilo que fez, mas que no início da sua jornada fazia com muito vigor, fazia muito bem o que não era para ele fazer.
um homem que consentia na morte de cristãos, um homem que achava que estava certo, que achava que era isso que Deus queria da sua vida. Mas quando teve um encontro real com Cristo, entendeu qual era a sua posição diante deste Deus maravilhoso. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar como IPI de Amambai, ou como membro de outra igreja, você que está aqui, que é de outra denominação, não importa a denominação, você que nos acompanha pela internet também, a entender o que Deus quer da minha vida. O que é ser crente? Simplesmente. Filipenses capítulo 3, verso de número 4, diz assim: ainda mais, se alguém alguma vez teve motivos para esperar que poderia salvar a si mesmo, esse alguém seria eu. Se outros pudessem ser salvos por aquilo que são, logicamente, eu poderia. Eu passei pela cerimônia de iniciação judaica, quando eu tinha 8 dias de idade. Tendo nascido num lar de sangue puramente judaico, que era uma ramificação da velha família genuína de Benjamim. Portanto, eu era um verdadeiro judeu. Se jamais existiu algum. Além do mais, eu era membro da seita dos fariseus, que exigiam a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Era sincero? Sim. E tanto que persegui grandemente a igreja, e procurava obedecer minuciosamente até o extremo a cada preceito e regulamento judaico. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder pôr minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de que possa ter a Cristo. Versículo de número 9. E tornar-me um com Ele. Não contando mais salvar-me por ser suficientemente bom, ou por obedecer às leis de Deus, mas pela confiança em Cristo como meu Salvador. Porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele depende da fé, contando somente com Cristo. Agora, eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter experiência do imenso poder que o trouxe de volta à vida, e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, a fim de que, por mais que isso exija, eu seja um dos que vivem na revigorante novidade de vida daqueles que estão vivos entre os mortos. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos nesta noite. Reunidos para confraternizarmos, reunidos para juntos te adorar, reunidos para nos aprofundar na tua palavra. Por isso nós te pedimos ao Espírito Santo que venha iluminando as nossas vidas, para que possamos sair daqui edificados, Senhor, e transformados pela tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. A descrição que Paulo faz de si mesmo mostra o orgulho que ele tinha na sua vida de pertencer ao grupo que ele pertencia. Em primeiro lugar, de ter nascido judeu, povo tido como escolhido, de ter, em segundo lugar, a sua vida de uma prática tão exímia da lei, ou de outra forma poderíamos dizer, uma vida tão legalista, que ele faz parte de uma das
facções do judaísmo. Quando diz seita aqui, não é no sentido das seitas que nós temos hoje, mas dentro da religião judaica ela tinha várias subdivisões, vários grupos. Haviam grupos que não acreditavam, por exemplo, na ressurreição dos mortos. Haviam grupos que eram mais elitistas, outros grupos que contavam mais com a aprovação popular, no caso aqui dos fariseus. Então, haviam diversos grupos, outros grupos que eram grupos que se preocupavam em viver uma vida mais piedosa, como nós temos o relato acerca dos essênios. Então, nós tínhamos vários grupos dentro do judaísmo. Paulo, como fariseu, radical, trabalhava para que, através das suas obras, ele tivesse um reconhecimento, mas não somente o reconhecimento, mas para que ele tivesse um lugar de destaque, tanto aqui na terra, como também no reino celestial. E Paulo, ele deixa bem claro aos amados filipenses, dizendo, olha, esta era a minha antiga prática, a minha forma antiga de ver o mundo, de ver o meu relacionamento com Deus e de ver o meu relacionamento com o próximo. E Paulo, ele deixa bem claro que se o fato de nós fazermos o nosso melhor fosse suficiente para alcançarmos algo diante de Deus, ele seria então o melhor de todos. Pode sugerir que Paulo está falando com orgulho, mas Paulo está sendo apenas realista, porque o fato dele não se preocupar com o que os outros diziam, perseguir aqueles que naquele determinado momento ele achava que estavam contrários à fé genuína do judaísmo, demonstra isso. Paulo, ele não tinha medo, ele dava a cara à tapa. Mas uma vez que ele encontra com Cristo, de verdade, ele vislumbra uma nova realidade. Uma realidade onde as nossas ações, as nossas práticas, realmente não têm importância alguma no que diz respeito à salvação. Onde Deus não está se preocupando no sentido de que através dos nossos méritos pessoais possamos ser salvos. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ou podemos viver de qualquer forma. Não estou falando aqui acerca de uma graça barata, como muitos têm pregado nesses dias. Uma vez que você é salvo, tanto faz o que você faz ou deixa de fazer. Não, querido, não é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas o que tange a salvação, a graça é de graça, mas ela custou um alto preço. A graça é de graça para nós. Mas Cristo entregou a sua vida para que pudéssemos ter essa graça. E uma vez que Paulo se encontra com Cristo, aliás, é encontrado por Cristo, ele começa a vislumbrar isso. E ele começa a compreender que os valores dele estavam errados. Que os princípios que ele havia sido criado eram distorcidos, apesar de serem da mesma origem do próprio Cristo, o judaísmo, ou seja, a Torá, os profetas, os salmos, os provérbios, os livros sapienciais. Apesar de ter a mesma essência da palavra, Paulo percebe o quanto a sua vida tinha sido criada com princípios distorcidos. E na verdade a nossa reflexão hoje, queridos, acerca do ser cristão, do ser igreja, é que nós temos visto uma enxurrada de princípios distorcidos. E princípios que têm sido passados de geração após geração. Se hoje nós estamos aqui como IPI Amambai, é porque nós tivemos gerações anteriores que nos passaram um legado, que nos ensinaram uma vida pautada pela palavra de Deus. Hoje o cajado, o bastão está conosco. É a nossa vez de continuarmos nos aprofundando na palavra e em Cristo Jesus, para que possamos também ser estes transmissores deste legado para as próximas gerações. Que legado é este? De um cristianismo simples e prático, um cristianismo efetivo, real, mas que entende quem nós somos diante de um Deus tremendo. Não um cristianismo onde podemos pensar sequer em dar ordens a Deus, mas um cristianismo que entende que Deus é tudo nas nossas vidas. Por isso, em primeiro lugar, para sermos um crente, simplesmente, precisamos desejar conhecer a Cristo
acima de qualquer coisa. Enquanto nós vemos muitos preocupados com a aprovação deste século, como Paulo também o era, preocupado com a aprovação do sistema, em fazer o seu melhor, em ser o melhor dentro do grupo dos fariseus, eu acredito que Paulo era muito competitivo. Se ele estivesse nos dias atuais, talvez ele não pararia até ser o melhor de todos. Mas quando ele encontra com Cristo, ele entende que as motivações dele não deveriam simplesmente ser o melhor, mas em primeiro lugar, desejar conhecer a Cristo acima de ser melhor. Desejar conhecer a Cristo acima de qualquer coisa. Onde está isso? Olha o que ele nos deixa claro aqui no verso 8. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. E pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de que possa ter a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais salvar-me por ser suficientemente bom, ou por obedecer às leis de Deus, mas pela confiança em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dEle depende da fé, contando somente com Cristo. Olhe bem aqui para mim, meu irmão, minha irmã. Qual é o desejo do teu coração? O que te motiva a viver nos dias atuais? Estamos diante de uma pandemia, com a graça de Deus, há uma expectativa de que possamos vencê-la totalmente este ano, com a graça de Deus. Há pessoas que ressignificaram as suas vidas, há pessoas que no começo deram aquele tiro de ânimo, não, agora eu vou caminhar com Cristo, daí depois também já largaram mão. Mas nós que estamos aqui, o bastão está nas nossas mãos, né? O bastão usando a figura do revezamento, né, da corrida. É a nossa vez. O que motiva a nossa caminhada cristã? O que nos motiva para no próximo ano completarmos 29 anos de igreja presbiteriana? O que nos motiva para a próxima década? Para a nossa caminhada? Paulo, a motivação dele era estritamente religiosa e legalista. Mas quando ele encontra Cristo, ele viu que tudo isso perdeu o valor. A motivação de Paulo era ter um bom contato com os líderes fariseus, ser benquisto entre a população dos judeus. O grupo dos fariseus, ele tinha muito o apoio da população judaica, dos religiosos ali que frequentavam a sinagoga. E Paulo era um que tinha um apoio tremendo. O que motivava Paulo era uma vida de legalismo, onde ele achava que estava fazendo certo. O que motivava Paulo antes de Cristo era viver para receber os aplausos do povo. Se fosse nos dias atuais, era receber as aprovações, as curtidas, os likes. Quando eu digo isso, queridos, é porque nem sempre nós vamos ser aplaudidos. Nem sempre nós vamos ser curtidos. Aliás, quando nós olhamos para a palavra, a maior probabilidade é justamente de acontecer o contrário. Porque foi assim que aconteceu com Jesus, com os apóstolos, com os primeiros cristãos do primeiro século, sendo perseguidos, tendo as suas cabeças cortadas, sendo crucificados das formas mais terríveis, pelo simples fato de viverem o cristianismo real na presença do Senhor. Quando Paulo se encontra com Cristo, a sua fé é ressignificada. E ele começa a entender que o que vale a pena é o desejo de conhecer a Cristo, acima de todas as coisas. A aprovação, como nós vemos no verso 8, já não faz sentido. Perdeu o valor. Todo o esforço dele. Certamente Paulo tinha uma inteligência que trabalhava para ele, para descobrir onde os cristãos estavam se reunindo, quem estava professando a fé em Cristo. Provavelmente Paulo, como solteiro que era, ele estava dia e noite, virando noites, investigando
onde havia cristãos, para que ele pudesse prendê-los, condená-los. Mas quando ele encontra com Cristo, ele viu que todo esse esforço que ele fazia para alcançar algo que ele imaginava ser o correto, perderam o valor. Será que nessa noite nós não precisamos de ter um encontro de novo com Cristo? Não no sentido de aceitá-lo novamente. Eu creio que uma vez que nós entregamos a nossa vida a Ele, está entregue, se isso foi genuíno. Talvez há momentos que pessoas precisam fazer um conserto, mas não é sobre isso que eu estou falando. Mas usando uma metáfora do encontro de Paulo com Cristo, para que a nossa fé seja ressignificada. Talvez temos sido movidos por questões que não são pecado efetivamente em si, mas que também são questões passageiras, são motivações carnais, humanas, motivações que não dão em nada, quando na verdade o desejo das nossas vidas de conhecer a Cristo deveria estar acima de qualquer coisa. Em segundo lugar, eu vejo que para sermos crentes simplesmente, devemos estar dispostos a renunciar a tudo por amor a Cristo. Eu não estou dizendo, queridos, que o Senhor vai te levar para nações estrangeiras. Pode acontecer. Mas eu quero te dizer que é muito mais fácil renunciar o dia a dia e ir para um lugar distante. É muito mais fácil eu sair daqui do meu lugar e a partir de agora ter uma vida itinerante. Não estou dizendo que isso é errado, queridos. Existem pastores, amigos meus, que pregam em vários lugares. Mas eu quero te trazer uma reflexão nessa noite. É muito mais fácil, a cada final de semana, eu estar pregando numa igreja diferente, de pessoas que não me conhecem. É muito mais fácil eu viver uma vida viajando, do que eu estar disposto a renunciar a mim mesmo, por amor a Cristo, quando eu estou me relacionando com a minha esposa, com os meus filhos, quando eu estou me relacionando com os irmãos do dia a dia, quando eu estou vivendo o Evangelho no meu trabalho comum do dia a dia. Essa geração olha para os holofotes e Deus usa essas pessoas. Mas é muito interessante as referências que eu tenho em memória no norte do Paraná. Por exemplo, o reverendo Jonas Dias Martins. Ia a cavalo, uma vida simples, humilde. Muitos nem sabem quem foi reverendo Jonas Dias Martins. Sabem porque hoje nós contamos a história dele. Mas um homem que viveu o Evangelho, o apóstolo dos pés vermelhos. Hoje nós temos pseudo-apóstolos, nos seus quartos de luxo, nos seus ambientes maravilhosos. Não é isso que Deus quer de nós. Dizendo nesse sentido, eu não sou contra momentos de evangelização, não sou contra nós pregarmos em outros lugares, pessoas que têm um ministério itinerante. O que eu estou dizendo, querido, é que a renúncia no dia a dia comum, natural, é muito mais difícil do que uma pseudo-renúncia daqueles que cada dia estão em um lugar onde as pessoas não conhecem. Quer saber se eu estou disposto a renunciar tudo por Cristo? Converse com a minha esposa. Você quer saber se eu, Tiago, estou disposto a renunciar a tudo por Cristo? Converse com os meus filhos. Eles me conhecem do dia a dia. Sabem como eu me levanto. Sabem como eu trato eles, como eu converso. Se eu sou o mesmo dentro ou fora de casa. Quando eu olho para este versículo de número 10, o apóstolo Paulo dizendo: agora eu renunciei todas as outras coisas. E descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo. E ter a experiência do imenso poder que o trouxe de volta à vida. E conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele. Eu não vejo um apóstolo Paulo preocupado em aparecer diante das pessoas. Mas eu vejo um apóstolo Paulo que no obscuro, nos momentos mais íntimos da sua vida, aprendeu o que era a renúncia realmente. Hoje nós temos acesso àquilo que o apóstolo Paulo deixou nos seus escritos, mas imagine quantas noites escuras
Paulo continuou a sua renúncia, servindo a Cristo. Imagine quantas propostas o apóstolo Paulo teve, financeiras, para deixar de ser um anunciador de Cristo Jesus. Imagine as perseguições, os açoites, as prisões que Paulo enfrentou. E ele declara: agora eu renunciei todas as outras coisas e descobri o que é sofrer por Cristo Jesus. É interessante que em outros momentos, quando ele escreve aos Coríntios, haviam lá pseudo-apóstolos ou pessoas que se diziam ser mensageiros de Cristo. E é interessante que Paulo fala: olha, uma das principais marcas de um servo de Cristo é sofrer por ele. E ele joga para a igreja de Corinto: esses aí que estão dizendo isso, sofreram já por Cristo? Ou estão todos tranquilinhos? Renúncia. Sabe, amados, eu não estou dizendo que precisamos vender os nossos bens todos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a vida do dia a dia. Renunciar à minha vontade em detrimento da minha família, para viver o amor de Cristo em casa. Renunciar o momento que a minha vontade era falar poucas e boas e escalar o irmão, quando na verdade eu preciso ter domínio próprio, que é virtude do Espírito Santo, para que eu possa ser uma bênção na vida do meu irmão. Estar disposto a renunciar a tudo por Cristo. Fala de renunciar o meu eu, as minhas paixões, os meus egos, para viver o Evangelho genuinamente. E em terceiro e último lugar, ser crente simplesmente é viver no poder da ressurreição. Ele diz: ter a experiência do imenso poder que o trouxe de volta à vida e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, a fim de que, por mais que isso exija, ou seja, custa. Viver com Cristo custa. A salvação já nos foi dada gratuitamente, mas caminhar com Cristo, viver em santidade, tem um custo. E ele diz: eu seja, ainda que isso exija, o fim que eu quero é que eu seja um dos que vivem na revigorante novidade de vida daqueles que estão vivos entre os mortos. Será que nós estamos vivos entre os mortos ou mortos entre os mortos? O meu anseio, a minha expectativa é que nós continuemos vivos em meio a um mundo perdido. Mas estar vivo, viver no poder da ressurreição, é justamente viver a morte do nosso eu, do nosso ego, com as suas paixões e concupiscências, mas nascer de novo, para uma nova vida, uma vida de santidade, de santificação. É aquilo que Cristo falava com Nicodemos: você precisa nascer de novo. Este novo nascimento significa que nós estamos a partir de agora vivendo no poder dessa ressurreição de Cristo Jesus, onde nós não precisamos e não devemos mais ser escravos do pecado, mas vivemos para Cristo, onde nós podemos declarar: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O que Deus quer de nós é que sejamos crentes simplesmente. Não fique esperando o dia que você vai fazer uma grande mensagem, uma grande ministração. Pode acontecer? Claro que pode. Não fique aguardando: eu só vou orar o dia que o Senhor me usar para fazer um grande milagre. O maior e poderoso milagre que o Senhor operou em nós foi a salvação. Os outros podem acontecer? Claro que sim. Quem sou eu para limitar a Deus? Mas o que Deus quer de nós não é que sejamos um Power Ranger de Cristo, um grande super-herói. O que Deus quer de nós é que sejamos crentes simplesmente. E que é isso? Vivendo na dependência do Espírito, conhecendo a Cristo acima de qualquer coisa, renunciando a tudo por Cristo, vivendo neste poder da ressurreição que nos deu uma nova vida. E hoje nós já não somos mais guiados na nossa carne, mas somos guiados pelo Espírito Santo, andando e vivendo no Espírito. Feche os teus olhos, vamos nos colocar em pé na presença do Senhor. Convidar o Ministério de Música para vir chegando aqui. Depois que nós impetrarmos a bênção do Senhor,
Nós vamos sair cantando o Pendão Real, uma canção muito marcante na nossa história, mas eu quero te convidar a colocar a tua vida diante do Senhor, dizendo: Senhor, faz de mim um crente simplesmente, que através de oferecer a minha casa para um pequeno grupo, de uma palavra ao meu vizinho, um gesto de amor à minha família ou ao meu próximo, que através das ações do dia a dia, eu possa ser um crente usado pelo teu poder para a glória do Senhor. Senhor Deus, aqui estamos nós, neste dia, ó Deus, 27 de junho de 2021, celebrando, ó Deus, o 28º ano desta igreja estabelecida, organizada nessa cidade. O bastão está em nossas mãos, pela graça e pelo propósito do Senhor nas nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, te servir, e te pedimos a tua ajuda, ó Espírito Santo, para que a nossa visão possa estar em te conhecer, não pautada pela aceitação deste século, mas que o anseio dos nossos corações seja te conhecer, prosseguir em te conhecer, buscar a tua presença, viver a realidade do teu evangelho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos estes que vivem a realidade do evangelho no dia a dia, que renunciam às suas paixões, às suas concupiscências, que renunciam o ego, o eu, para viver o teu amor para com o próximo, com o Senhor, no dia a dia, e que possamos sim, continuar sendo discípulos e discípulas de Cristo Jesus, a começar em casa, na igreja, no trabalho, por onde quer que formos, como o Senhor outorgou autoridade aos seus discípulos, de à medida que forem, por todo o mundo, por onde quer que forem, anunciar o Evangelho, ser instrumentos de salvação e libertação, que assim possamos ser cada um de nós, no lugar em que nós estamos hoje aqui, e onde quer que formos, que continuemos sendo discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Assim nós oramos e agradecemos, no nome de Cristo, amém e amém. Estenda as suas mãos, querido. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida de cada irmão e irmã que foi instrumento do Senhor para a construção deste local, Senhor. Não deste local físico, mas desta casa espiritual, que somos nós como corpo do Senhor. Muitas pessoas foram instrumentos, Senhor. Muitos pastores passaram por aqui. Quero te louvar, ó Deus, pela vida do seu Abisai, da dona Cleusa, que hoje permanecem aqui. Temos o privilégio, ó Deus, de conviver com estes amados, de crescer, irmãos que contribuíram desde o início do nascimento e até hoje, continuam, ó Deus, contribuindo com as suas vidas neste ministério. Quero te louvar também por outras pessoas que eu não conheço, mas pessoas que foram frutíferas neste lugar, pessoas que também contribuíram nesta obra. E finalmente eu quero te louvar pela vida de cada irmão que hoje está aqui, tanto presente quanto nas suas casas, que tem contribuído hoje com as suas vidas, com o seu coração, com as suas orações, com o seu trabalho, com as suas finanças. Que a tua glória, a tua graça continue sobre nós e possamos romper, ó Deus, ano após ano, para a honra e glória do Senhor. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém.